Oiê, pessoal, tudo bem? Nesta videoaula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre redação e como que vai ser a dinâmica, como nós vamos fazer. Primeiro, eu vou revisar com vocês alguns conceitos básicos, coisa rápida. Depois, nós vamos fazer a análise de textos nota 1000, aplicando esses conceitos, aquela parte prática que nós gostamos. Então, vamos lá. Redação do Enem. Sempre lembrando, é um texto dissertativo, argumentativo, no qual você vai defender uma tese, você vai problematizar a situação apresentada para você, vai apresentar seus argumentos e, ao final, você vai propor algo para sanar, para resolver, entre aspas, a problemática que você desenvolveu. Esse texto ele vai ser composto de 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos lá. Ainda voltando lá no manual do candidato, que é disponibilizado lá no site do INEP. Lá mesmo já se coloca que você deve fazer um texto dissertativo argumentativo sobre um tema atual de ordem social, científica, cultural ou política, e que você deve apresentar, dado o tema, você vai apresentar a sua tese, os seus argumentos, vai argumentar, defender a tese que você apresentou e apresentar uma proposta de intervenção para o problema apresentado que respeite os direitos humanos. Sempre bom lembrar esses quesitos aqui colocados, que direcionam o nosso posicionamento. Então, vamos lá, pessoal. Vamos retomar rapidinho aqui. Já falamos que, então, que o texto é composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí, vamos direcionar rapidinho. Isso aqui não é receita de bolo, mas são dicas que podem ajudar quem ainda está em meio perdido. Quem está tranquilo vai só relembrar alguns conceitos comigo. Vejam, então, na introdução do texto, o que é que você vai apresentar? Você vai contextualizar o tema na íntegra, você vai contextualizar o tema e você vai apresentar a tese, que representa o seu ponto de vista, de forma impessoal, sobre o problema a ser discutido. Então, por exemplo, se o tema for automedicação em ascensão no século XXI, você já foi lá, já leu a proposta, já circulou as palavras-chave. Aqui no caso nós teríamos 3, automedicação, ascensão, século XXI. Você teria 3 palavras-chave e você iria contextualizar esse tema e, na sequência, apresentar a sua tese. Qual é a opinião que você vai defender sobre essa temática, Então, na introdução, você não vai desenvolver as ideias, você vai ser breve, objetivo. Então, você vai fazer isso em mais ou menos 6 linhas. E você pode também, na introdução, não só colocar a sua tese, mas também já apresentar os argumentos que você vai trabalhar. Claro que você não vai desenvolvê-los na introdução, você vai fazer esse desenvolvimento nos parágrafos seguintes, Então, vamos lá. Feita a introdução, você contextualizou, apresentou a sua tese, se quiser, apresentou também os argumentos. Vamos para o desenvolvimento. Eu gosto de trabalhar com apenas 2 parágrafos de desenvolvimento para a gente produzir um raciocínio completo. Nós nos apegarmos a 2 argumentos fortes e trabalharmos bem esses 2 argumentos. Pensando nisso, em um texto de 30 linhas, nós teríamos aí cada um desses parágrafos, em média, com 7 a 8 linhas. Então, vejam, você estipulou qual a tese você vai desenvolver,
pensou em 2 argumentos, pensou nas estratégias que você vai desenvolver, como é que você vai elaborar o parágrafo de desenvolvimento. Primeiro, a primeira frase do seu parágrafo de desenvolvimento é o tópico frasal. Nele, você vai apresentar em uma frase qual é o argumento que você vai trabalhar ali naquele parágrafo. Então, apresente o argumento em uma frase, ok? Apresentou? Comprove o seu argumento, fundamente o seu argumento, mostre que você está certo daquilo que está falando, né? Você pode exemplificar com exemplos, com dados, com argumentos de autoridade, com todas as estratégias que já estudamos e que são interessantes para você fundamentar o seu ponto de vista. E conclua a ideia do parágrafo, pensando que um parágrafo ele é um raciocínio completo. Você pode, por exemplo, colocar assim: depois que você trabalhou aquele argumento, isso demonstra, portanto, e feche a sua ideia, tá bom? E eu acho que não é interessante colocar a proposta de intervenção no desenvolvimento. Eu acho interessante que as deixemos para o parágrafo de conclusão. Então, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, você vai apenas trabalhar os seus 2 argumentos. O primeiro argumento no segundo parágrafo, o segundo argumento no terceiro parágrafo. Feito isso, nós vamos observar aqui ainda no manual do Enem, que eu sempre gosto também de comprovar isso que eu estou falando, apresentando para vocês o manual do INEP. Vejam, lá no próprio manual, fala-se assim, que o candidato deve, primeiro, apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese e uma conclusão que dê fecho à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo, ou seja, apresentar proposição, desenvolvimento e conclusão. Aí vem, que é a tese, então? É a ideia que você vai defender no seu texto, ok? Que deve estar relacionada ao tema e que deve ser apoiada em argumentos, é o que já trabalhamos. E que é mesmo argumento? É a justificativa para você convencer o leitor a concordar com a tese desenvolvida. É a comprovação do seu argumento. Ainda fala, quando você apresenta uma tese, por exemplo, você vai me dizer qual é aquela problemática? Ah, tá bom. Que nós pensamos aqui atrás, nós falamos assim, automedicação em ascensão no século XXI. Se a sua tese, por exemplo, vai ser a automedicação é um grave problema encontrado pela sociedade. A gente pergunta, por que é um grave problema? Problematize. Quando você pergunta por que, você consegue estabelecer os argumentos que você vai trabalhar, que você vai colocar, né? Então, esses argumentos são, no caso, dentro da nossa problematização, os porquês aí relacionados à sua tese. E outro detalhe, no próprio manual do Enem está lá, o candidato deve utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos. Quais são mesmo as estratégias? Lembre comigo, você pode citar exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, né, que é o argumento de autoridade, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Ok? Lembraram? Então vamos lá. E na sequência, nós vamos para o parágrafo de conclusão. Já na introdução, contextualizamos, apresentamos a tese. No desenvolvimento, nós já argumentamos, comprovamos, usamos nossas estratégias. Vamos para o parágrafo de conclusão. Nesse parágrafo, que será o nosso quarto, nós podemos compô-lo em média de 6 a 8 linhas. O que é que você vai fazer nesse parágrafo?
você pode retomar a sua tese, né? Mostrando que seu texto é um texto planejado, bem organizado, e apresentar propostas para solucionar os problemas que você apresentou no texto. E um detalhe, né, que isso é bem próprio da redação do Enem, é que você apresente esses 5 elementos aqui válidos, que devem compor a sua proposta de intervenção. Quais são eles? O agente, quem é que pode fazer algo? A ação, o que é que pode ser feito? O modo, de que forma será executada essa ação, por quais meios? E o efeito, a finalidade, qual o propósito? Para que se fazer isso? Quem, o que, como e para quê? E o detalhamento é alguma informação adicional que você vai acrescentar a um desses elementos anteriores aqui. Ok? Então, de novo, tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. Pessoal, não vamos esquecer esse detalhe que eu acho muito importante, ainda mais nesse ano atípico que nós mal fizemos as nossas redações manuscritas, a maioria delas foram digitadas, então procure escrever sua redação com letra legível. Capriche na letra, esse aí é importantíssimo, esse lembrete, tá bom? E vamos aplicar um pouquinho, vamos para a prática. Eu vou parar de compartilhar aqui, isto, e agora eu vou compartilhar algumas redações nota 1000 para aplicarmos aí esses conceitos, tá bom? Então, vejam aqui. Deixe-me aumentar aqui um pouquinho, isto. Nós vamos aplicar aqui esses conceitos que estudamos em redações que atenderam ao tema do ano passado e obtiveram nota 1000. Vejam, então, lembrando sempre, não vou deixar de lembrá-los disso. Você vai, no momento em que pegar a sua proposta de redação, você vai ler o tema, circular as palavras-chave para você ir delineando as suas ideias, ler os textos motivadores, vai riscando, observando daqui e dali, e traçar o seu plano, fazer o seu projeto de texto. Qual a tese eu vou defender? Quais são meus argumentos? E junto aos argumentos, você já coloque uma setinha lá e já coloque que repertório sociocultural você poderia usar, em que você poderia fundamentar o seu argumento. Ok? Então, vamos lá. Primeira redação. Lembrando, o tema do Enem do ano passado foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, vamos lá. Palavras-chave: democratização, acesso, cinema, Brasil. Olha o quanto o vocabulário é importante, né, gente? Quem não tivesse conhecimento do que seria democratização já encontraria aí uma grande dificuldade. O que é algo democrático? É algo que seja possível para todos, né? Algo que seja acessível para todos. Então, observe, dentro de um tema como esse, democratização do acesso ao cinema do Brasil, aí eu iria pensar, existe essa democratização no Brasil? O cinema é para todos? Infelizmente, não. Então, daí eu poderia delinear a minha linha de trabalho, a minha linha de raciocínio. Essa candidata aqui, Ana Clara Socha, foi uma das candidatas que conseguiu 1000. Então, nós vamos dar uma passadinha pelo texto dela. Eu não vou ler esse texto todo, não. Vocês têm esse texto aí na apostila de vocês, de redação. E depois também vocês podem fazer um print, podem ir também dando pausa aqui no vídeo para acompanhar o raciocínio que eu vou fazer, tá bom? Então, vamos lá. Eu já deixei em negrito alguns elementos, aqui negrito não, em vermelho, alguns elementos aqui no texto da Ana Clara. Que elementos são esses? São os elementos que fazem a interligação entre as partes do texto, a interligação entre as ideias, eles vão promover a coesão do texto. São conectivos, são pronomes,
são conjunções, preposições, termos, mas todas essas palavras têm a função, têm a missão de interrelacionar as ideias. Isso é muito importante, que nós façamos essa conexão das nossas ideias, tá bom? Então, vamos lá. Ana Clara Socha elaborou o texto dela em 4 parágrafos, assim como eu gosto que vocês façam também. Aqui nós temos a introdução do texto, o primeiro parágrafo de introdução. O segundo e o terceiro parágrafos de desenvolvimento, vamos colocar num tom aqui mais escuro. E o último parágrafo de conclusão. Vamos aplicando aqueles conceitos básicos ali que estudamos. Na introdução, ela vai contextualizar o tema e apresentar a tese dela, o que ela vai desenvolver. Há várias formas de elaborar a introdução. Eu percebo que as que vocês mais usam, as que vocês mais gostam, são 3, que são a retrospectiva histórica, ou o uso de algum livro, de alguma obra cultural, ou mesmo vocês gostam de fazer alguma afirmação e depois se opor a ela. São as principais. Vamos ver como esses candidatos aqui, que obtiveram nota 1000, como eles fizeram. Vamos aqui para Ana Clara Socha, que ela fez uma introdução mais tranquila, mais leve. Eu acho que qualquer um de vocês consegue fazer também nessa linha. Observe. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, vejam, ela vem, contextualiza aqui, mostra que na Constituição Federal esse direito à cultura, o acesso à cultura, ele é assegurado, porém, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia. Ela contextualiza, apresentando aí, né, a Constituição Federal e mostrando, contrapondo a lei à realidade. Então, vejam, a tese que ela vai defender é: não há o cumprimento dessa garantia. Que garantia? Essa aí que garantir aos cidadãos o acesso ao cinema. E aqui ela já vai colocar os argumentos que ela vai usar. Não há o cumprimento dessa garantia, por quê? Vamos lembrar os argumentos dela, por quê? Por causa da concentração das salas de cinema nos grandes centros urbanos. E olha o outro argumento dela, por causa da concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente, ou seja, seria algo para a elite. Então, ela vai usar esses 2 argumentos. Gente, sempre lembrem-se disso. Se você vier e citar os seus argumentos, aqui no caso ela veio, citou o argumento 1, citou o argumento 2, no momento de trabalhar esses argumentos, você vai seguir essa sequência, né? Nada mais lógico, e mostra aí essa questão sua de planejamento, de projeto de texto, que vocês já sabem, é valioso e é cobrado na competência 3. Beleza. Aí ela veio, apresentou os argumentos e vai trabalhá-los aqui na sequência. O primeiro parágrafo, a primeira frase dela, ela já vem, esse aqui é o tópico frasal. O que é isso, Bárbara? Tópico frasal é a ideia que ela vai desenvolver nesse parágrafo, todo mundo já sabe. Então, ela vem e coloca: é relevante abordar primeiramente que as cidades brasileiras foram construídas deveria ser sob, né? Sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Então, ela vai trabalhar esse argumento de que existe uma
concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. E aí ela vai comprovar isso para nós. Que estratégias argumentativas ela usa? Observe que ela usa dados, ela faz uso de dados e também ela faz uso de uma das ideias do Sérgio Buarque de Holanda, do livro dele, Raízes do Brasil. Então, ela vem aqui e faz esse embasamento da ideia que ela está defendendo, certo? Ela, além de usar os dados, ela ainda faz esse uso do argumento de autoridade. Beleza. No outro parágrafo, o que é que nós esperamos? Que ela trabalhe esse outro argumento dela, de que as pessoas não têm acesso ao cinema por causa da concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Ela vai trabalhar esse argumento. Vamos ver se vai mesmo. Olha, paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Justamente é o que ela apresentou ali como segundo argumento, ela vai trabalhá-lo aqui. E ela vem comprovar essa ideia fazendo alusão a uma obra, Quarto de Despejo, da Carolina de Maria de Jesus, né? Relacionando, então, esse argumento dela à realidade de pessoas que vivem em condições de miserabilidade, né? Então, interessante a forma como ela construiu. E aqui nós vamos para o parágrafo de conclusão. Observe, ela retoma a tese. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Então, nessa lógica, ou seja, nesse sentido, ela vai propor algo, que se faça algo, ela vem com a proposta de intervenção dela. Aí ela vem, nessa lógica, é imperativo, vamos para os 5 elementos. Eu já vou trabalhando esses 5 elementos aqui com vocês. Quem é que deve fazer alguma coisa? Ela apresentou quem é que deve fazer. O Ministério da Economia. O que é que ele deve fazer? Deve destinar verbas para a construção das salas de cinema nas periferias brasileiras. O que deve ser feito é isso. Como vai fazer isso? Por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E para que se deve fazer isso? Com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Vocês observem o seguinte, ela não falou que um dos grandes... e esse aqui é o detalhamento, né? Ela vem e dá uma detalhada aqui, mostra um detalhe. Daqui, no caso aqui, o que ela detalhou? Ela detalhou o que pode ser feito, apresentou esse detalhamento. Ela não trabalhou para nós que um dos problemas é que as salas se concentram nos grandes centros urbanos, então ela vai resolver esse problema. Vamos, então, destinar verbas para a construção de salas de cinema em lugares que não sejam os grandes centros urbanos. Vamos disseminar essas salas de cinema aí em lugares mais carentes. Ok. Outra proposta de intervenção, ela colocou outro problema. Vamos ver se ela vai também conseguir apresentar os 5 elementos nessa proposta, que não é necessário, que ela já tem 5 elementos nesse primeiro, mas se ela conseguir, melhor ainda. Então, vamos lá. Além disso, então vejam, aqui ela já sinaliza, quando ela fala além disso, já dá a ideia de que vai trabalhar mais uma ideia. Quem é que deve fazer alguma coisa? As instituições de ensino, deixa eu colocar no mesmo tom aqui para a gente não se confundir. As instituições de ensino, o que é que elas devem fazer? Promover passeios aos cinemas locais. Devem fazer isso. Como?
mediante a autorização e contribuição dos responsáveis. Para quê? A fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Que cor que eu coloquei a finalidade ali em cima? Ah, nesse outro aqui. Ok. E essa aqui? Desde o início da vida escolar das crianças, a aluna veio e fez um detalhamento aqui da ação. Tá bom, apresentou outra proposta, 2 propostas, resolvendo outro problema que ela apresentou. Acaba o texto aí? Não, vamos fazer um fecho, né, pessoal? Vamos fechar, vamos encerrar, mostrar que a gente realmente planejou esse texto. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Ok, viram? Um texto muito bem trabalhado, trabalhando aquela questão ali que nós falamos das 3 partes que compõem um texto dissertativo argumentativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. Trabalhou bem cada uma dessas partes, fundamentou os argumentos usando estratégias argumentativas e, no final, apresentou 2 propostas de intervenção completas. Beleza? Vamos a uma segunda redação? Tá bom. Vamos aqui comigo. Outra. Peguei essa aqui de uma aluna aqui, bem próxima a nós, ó, de Uberlândia. Ela também conseguiu nota 1000 nesse texto dela, no ano de 2019. Então, nós vamos dar uma passada também pelo texto dela. Essa questão dos elementos aqui de coesão, eu vou trabalhar em outra videoaula, que vai ficar acessível a vocês. Então, eu só destaquei para que vocês vão assimilando essa ideia de que é muito importante que nós façamos a inter-relação entre as frases, entre os parágrafos, tá bom? Então, vamos lá. Esse texto aqui da Ana Flávia Pereira, ela começa aqui contextualizando o tema. Vamos aqui primeiro, vamos fazer aquela divisão como eu fiz no outro. Introdução, os 2 parágrafos de desenvolvimento num tom de cinza mais escuro e a conclusão aqui num tom mais clarinho, como a introdução. Um tom clarinho. Ela vem aqui, contextualiza o tema. Para contextualizar, ela usou uma obra, né? Ela veio, ó, na obra Brasil, uma biografia, as historiadoras Lilian Schwartz e Heloísa Stalin apontam ao leitor as idiosincrasias da sociedade brasileira. Dentre elas, destaca-se a difícil e tortuosa construção da cidadania. Embora o país possua uma das legislações mais avançadas do mundo, muito do que nela se prevê não se concretiza. Tal fato é evidenciado no âmbito da democratização do acesso ao cinema, tendo em vista que, apesar dos brasileiros possuírem o acesso à cultura como direito constitucional, a ineficiência do Estado, associada a uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros, faz com que a cidadania não seja gozada por todos de maneira plena. Então, ela veio e fez uma contextualização bem bacana aqui, apresentou uma obra, mostrou, ainda relacionou essa obra à Constituição, às leis que há no Brasil, para ir apresentar a tese dela. A tese dela é: a cidadania não é gozada por todos de maneira plena, no que se refere à questão do acesso ao cinema. E por que isso acontece? Por que não? Porque existe uma ineficiência do Estado, é um dos argumentos que ela vai trabalhar, e porque existe uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros. Eu tenho ali os 2 argumentos. Da mesma forma, vamos lá, ela vem, esse primeiro argumento que ela apresentou, ela vai trabalhá-lo aqui no segundo parágrafo, vem, apresenta, então, aqui o tópico frasal. Em primeiro plano, a ineficiência do Estado em aplicar leis que garantam o acesso à cultura restringe a cidadania dos indivíduos. Ela vai falar aí da ineficiência do Estado. Aí ela vem, comprova aqui, mostra dados para comprovar as ideias dela. Ela vai usar dados. Gente, e
assim, é importante, eu mostro aqui as estratégias usadas, mas é importante que você argumente. Você não pode perder de vista de que você está defendendo as suas ideias, que você está defendendo o ponto de vista. Então, aqui no caso, ela vem, defende, fala e depois ela comprova as ideias dela. Qual outro argumento que a gente espera? A cultura de aceitação por parte dos brasileiros. Vamos ver? Ademais, a aceitação da restrição da cidadania por parte dos brasileiros provém de um ensino eficaz e muitas vezes inexistente, que acarreta falta de conhecimento sobre os direitos individuais. Então, ela vai trabalhar aqui essa questão da aceitação. Vamos colocar aqui. Ok. Aí ela vem, como que ela vai comprovar isso? Ela vai usar o livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, mostrando o protagonista, Fabiano, né? Que era um personagem sem instrução, que desprovido de conhecimento, muito humilde e que não tinha conhecimento do quanto ele estava sendo explorado. E ela mostra aí que existem muitos Fabianos no Brasil, né? Ok. Pessoal, feito isso, apresentação da tese, argumentação, vamos para o parágrafo de conclusão? Então, vamos lá. Ela vem, retoma a tese, né? Pode-se inferir que a democratização do acesso ao cinema no Brasil é um tema relevante que carece de soluções. Quais são as soluções que ela vai apresentar? Então, vamos lá. Elementos da proposta de intervenção. Quem é que deve fazer alguma coisa? O governo federal. Vou colocando aqui de cores diferentes, né, gente? Quem deve fazer alguma coisa? O governo federal. O que ele deve fazer? Direcionar recursos para regiões marginalizadas do eixo vanguardista brasileiro, ou seja, disponibilizar o cinema em lugares mais carentes. Como? Por meio da definição de uma agenda econômica que democratize o acesso à cultura. Para que deve fazer isso? A fim de promover o desenvolvimento social igualitário dos cidadãos. Ok. Além disso, eu tenho aqui, vamos lá. A outra proposta de intervenção. Além disso, ela vai apresentar outra. Quem é que deve fazer alguma coisa? O Ministério da Educação. O que ele deve fazer? Promover palestras. Vamos colocar aqui de verde. Como que ele vai fazer isso? Em associação com a indústria cinematográfica. Como eu coloquei de rosa. Para que vai fazer isso? No intuito de conscientizar os brasileiros sobre o direito ao acesso à cultura e sobre o papel do cinema na emancipação individual das amarras sociais. Beleza. E aqui eu tenho, então, um detalhamento, bem como incentivar a produção de curta-metragens. Eu tenho aqui um detalhamento do que pode ser feito, né? E assim a construção da cidadania será facilitada e os fabianos se tornarão, de fato, cidadãos plenos. Ela fecha aqui o texto, fazendo inclusive uma referência ao personagem que ela citou aí no texto. Isso é bacana, mostra que o texto é bem construído. Vocês já sabem fazer também aquela estrutura circular, que a gente também pode retomar a primeira frase ou alguma ideia lá do parágrafo de introdução. Pessoal, é isso, né? Então, vejam, eu quis mostrar para vocês essa estruturação do texto e a aplicação dessa estrutura nessa aula. Espero ter ajudado alguém que ainda tenha ficado aí em dúvida, né? Ainda estava em dúvida, ou mesmo reforçar alguns conceitos para esses que já estão aí afinadíssimos nessa linha de escrita. Pessoal, é isso. Um beijo, até mais. Fiquem bem.